é um recorde de feitos tecnológicos do homem em barro, pedra e metal. Armas, a Torre de Babel, o Templo de Herodes, a Arca de Noé. Fé ou fato? Hoje, em Maravilhas Modernas, Tecnologia Bíblica. Maravilhas Modernas. Tecnologia Bíblica. É o livro mais influente da história. Une e divide as pessoas com lições poderosas de fé e moralidade. Mas a Bíblia também é motivo de estudo de uma legião de arqueólogos que buscam as raízes da civilização. The Bible is one of the best preserved ancient history texts that we have. It's an entire corpus of different letters, different books, different stories that have been brought down to us, virtually unchanged over at least the last 2,000 years. A Bíblia é um manual sobre como seres humanos viviam, trabalhavam e guerreavam. Como transformavam matéria-prima em feitos que continuam a servir à humanidade até hoje. What we see described in the Bible is the world, in one aspect, is a world of technology that existed all the way back through the early Bronze and the Middle and Late Bronze Ages, the Iron Age, all the way down to the Roman period. These people were masters at controlling their environment as much as they possibly could. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o nascimento da tecnologia surge em um lendário projeto de construção. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. A cidade era a Babilônia, e a torre recebeu o nome de Babel, construída para rivalizar com Deus e proclamar a grandeza dos homens. Segundo a história, Deus puniu as pessoas criando diferentes idiomas. Incapazes de se comunicar entre si, elas formaram tribos e se espalharam pelo mundo. Mas a Torre de Babel teria sido apenas a base de uma parábola? Ou teria sido um zigurate? These are temples, and of course you build them high, I suppose, like the church spires. You want to get as close as possible to God Himself, and that because the landscape is so flat, it became a landmark as well. Talvez as areias do atual Iraque guardem pistas da Torre de Babel. Há milhares de anos, a região era conhecida como Mesopotâmia, uma planície fértil dividida pelos rios Tigre e Eufrates. No ano de 3000 a.C., existia ali a cidade da Babilônia, a primeira grande metrópole da história. Na década de 1980, parte da cidade foi reconstruída sob ordens de Saddam Hussein, mas as ruínas da cidade original ficaram abaixo da nova cidade. Foi lá que arqueólogos encontraram a base de um zigurate dedicado ao deus Marduk. Muitos acreditam que seja a Torre de Babel. Quando intacto, devia ter o tamanho e a grandeza de um zigurate parcialmente reconstruído, o Ur dos Caldeus, no sul do Iraque. Diferente das pirâmides do Egito, zigurates não eram feitos de pedra. Pedras eram raras nas terras bíblicas, especialmente no solo aluvial da Mesopotâmia. Mas havia um suprimento ilimitado de barro. Na Mesopotâmia e no Antigo Egito, tijolos feitos de barro eram a base da civilização. The process of brick making was a few ingredients, one of which was soil. It had to have around 10 to 15% clay and some straw and a mold. And the rest was done with backwork. So we'll first start with digging a trench, then we sprinkle a little bit of straw, adding some water. Next process is to mix mud. The sand acts as a filler. The clay acts as it gives it strength, and the straw is a binder. And this is called a stiff mud process, where the mud has to be pretty stiff, so that when you cast it in the mold, that it doesn't slump on you.
So now I'm going to slip the form off. Now I'm satisfied that that's a good quality brick. Of course, the brick has to sun-dry, sun-bake for about 25 days. Os antigos zigurates eram monumentos feitos de barro. Normalmente, esses templos eram construídos em camadas ou degraus. Cada degrau era feito durante o reinado de um governante. Os zigurates mais altos tinham 7 degraus, totalizando 90 metros de altura e mais de 8 milhões de tijolos. Mas tamanho nem sempre significa resistência. You have to think about the fact that mud brick is fundamentally dried mud. So if it rains on it again or gets wet again, it's going to be mud again. Para combater as chuvas, os construtores utilizavam técnicas de impermeabilização. Uma parte dos tijolos era assada em fornos. A camada superior de cada degrau do zigurate era coberta com esses tijolos para suportar o peso dos fiéis e proteger da chuva os tijolos secos ao sol. Dando um passo adiante, passaram a utilizar calhas. Foram recortados canais na superfície dos tijolos para captar e drenar a água da chuva. Apesar dos esforços, o próprio peso da estrutura causava outro problema de engenharia. So typically ziggurats are built on silt. You have to worry about differential settlements. You have to worry about during the flooding season that ground, if you want to, become like quicksand. The silt will simply slide from under the building, trying to escape the pressure basically. Para combater o problema do solo, foi colocada uma camada entrelaçada de junco a cada 6 camadas de tijolos de barro. And the idea there is this would be like reinforcement if you want to force when the ground gets wet and the foundation gets weakened, that the structure won't lean in one direction and fall down. Apesar da vulnerabilidade diante da chuva, o tijolo de barro foi um material indispensável nos tempos bíblicos. Atualmente é utilizado em regiões como a sudoeste americana. É barato, abundante e, acima de tudo, é eficiente em termos energéticos. Adobe houses are traditionally known to be very warm in the wintertime and very cool in the summertime. In the summertime, if your walls are thick enough, the heat will not penetrate, so your house will stay cooler. At night, you sleep with your windows and doors open, and the adobes absorb the cool of the night and store it as energy and release it during the day. In the wintertime, if you bring a bit of heating inside, even body heat, you'll keep the heat in, so they're extremely comfortable buildings to live in. Em casas modernas, as paredes externas de adobe são revestidas com gesso para evitar a penetração de umidade. Em cidades bíblicas, os proprietários aplicavam uma camada nova de lama no lado externo da casa todos os anos. A construção com tijolos teve grande avanço durante o reinado do maior governante da Babilônia, o rei Hammurabi, no século XVIII a.C. O item 229 do Código de Hammurabi deixa bem claro o motivo. Se um construtor fizer uma casa para alguém e não a construir adequadamente, e a casa construída desabar e matar o dono, o construtor deverá ser morto. So those builders were under tremendous amount of pressure to build strong walls. And so they've developed rule of thumb on the height versus the thickness of the wall. So the higher the wall needed to go, the thicker it needed to be. Paredes mais espessas também deram origem a novas técnicas de construção, como estruturas em arcos e abóbadas. Embora o uso do arco seja acreditado aos romanos, arcos de tijolos de barro eram usados na Mesopotâmia e Egito milhares de anos antes do período romano. Como o calor sobe, deixando o ar mais frio junto ao solo, tetos mais altos deixam o ambiente mais ameno e aumentam o espaço útil. What is beautiful about the arches is the fact that the whole now wall can be built out of brick, and no timber would be needed because the distribution of load on the arch, basically the load comes down and gets distributed over the arch, all in compression and all the way down to the foundation. You know, what I like to remind people is that they really had the same brains we do. And they thought about this stuff a lot. And for them it was a matter of life and death. O desejo de construir templos cada vez maiores e mais imponentes é um tema constante em civilizações bíblicas.
Com uma área maior do que 30 campos de futebol, o Templo do Monte do Rei Herodes seria o maior de todos. Em Israel, a cidade de Jerusalém vive e trabalha no século XXI, mas um olhar casual às antigas ruínas e ruas de pedra revela uma outra época. Segundo a Bíblia, as origens estão no tempo de Abraão, por volta do 2º milênio antes de Cristo.